Professor Marcos, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela tem algum foco específico? Ou é uma universidade com todo tipo de curso? Não, tem todo tipo de curso. Né? Nós temos cursos na área de exatas, engenharias, nas humanidades, nas artes. Então, tem arquitetura, tem cinema, tem engenharia civil, tem geografia, tem história. É uma universidade diversa. Estão me falando aqui que a Débora tem uma pergunta. Fala aí, Débora. Tem uma pergunta do Luca, de Várzea Alegre, do Ceará. E ele pergunta assim, vocês acreditam que a disputa entre o Brasil e a Argentina no futebol pode influenciar para a formação de uma visão negativa nos brasileiros em relação aos hermanos? Olha, eu diria que não. Assim, o convívio entre eles, entre os estudantes que a gente assiste ao longo desses 4 anos, é muito interessante, assim, vai criando-se uma solidariedade, uma melhor compreensão. Então, na verdade, faz parte do folclore, faz parte da brincadeira. Então, eles mesmos organizam, às vezes, campeonatos entre eles com jogos, às vezes entre país, às vezes com times mistos, não é? Então, de forma alguma, acho que é justamente o papel da universidade é desconstruir essas características e mostrar que, olha, nós temos muita coisa bacana para trocar, né? Em termos de cultura, de ciência, de conhecimento, não é? De piadas, como colocaram lá, né? Então, é muito interessante que eles vão aprendendo a brincar um com o outro, não é? E isso é enriquecedor. Acho que isso, de fato, promove um processo de integração, de fato, né? Para além da economia e de outras coisas, quer dizer, é o convívio, é o conhecer um ao outro para desmistificar. Bom, a minha experiência é que, assim, sempre quando eu já vi alguns argentinos aqui no Brasil, mesmo fora de época de campeonato, de futebol, assim, existem sempre umas piadas entre brasileiro e argentino. E quando nós fomos para a Argentina, eu pensei, bom, agora é minha vez de receber essas piadas, mas não, de forma alguma. E aí, quando eu senti essa falta, eu perguntava assim, mas vocês não têm nenhuma rivalidade com os brasileiros? E as pessoas, não, imagina, isso é só no futebol, de forma alguma. Mas uma outra coisa muito importante, assim, que a gente aprendeu com a viagem, que a gente passou por 14 países, em todos os outros países, em nenhum outro país fora a Argentina, as pessoas ousam comparar Maradona com Pelé. O amor pelo futebol é maior do que a disputa entre Argentina e Brasil. Mesma coisa que dentro do Brasil, entre Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro. O amor pelo futebol é maior. Agora, o que nos diferencia da Argentina, e aí cria um antagonismo, são as diferenças de vantagens e desvantagens de um e de outro. Claro que há uma disputa, porque o Brasil é um país muito mais rico na economia. E nós temos um complexo de inferioridade em relação à educação na Argentina, que sempre foi muito melhor. Quando a gente vê que tem 13 milhões de analfabetos no Brasil e na Argentina quase nenhum, a gente fica com um complexo de inferioridade. Isso sim que eu acho que cria esse conflito. A nossa riqueza econômica e o nosso fracasso educacional. Eu senti no Chile muito preconceito com o argentino, não é? Por favor, pode falar. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do Elefante Branco. Eu queria saber sobre a Mandela Effect, se vocês já moraram em outros países da América Latina e como foi essa experiência de morar lá e ser daqui, todo esse contexto. Eu acho que daqui da banda, só eu que já tive uma experiência de viver mesmo em outro país. Foi na Argentina, justamente, quando eu era estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz o intercâmbio e fiquei 6 meses lá, um semestre lá. Para mim foi uma experiência incrível, assim. Também, claro, eu acho que eu fui com esse imaginário também, pensando nessas... Mas eu sempre tive muita relação, muito interesse pela cultura argentina, pela literatura, principalmente. Então, eu já tinha muito contato. Eu estudava espanhol, letras. Mas quando eu fui lá, eu fui muito bem recebido, assim. Acho que no ambiente universitário, pelo contrário, o pessoal muito interessado pela cultura brasileira. E o que eu achei curioso é que lá a juventude, meus pares lá na universidade, gostavam muito de bossa nova. É uma coisa que pra gente aqui né, não tem, pelo menos lá no Rio não tem essa. A juventude tem até um interesse pelo samba, mas a bossa nova eu sentia que lá era uma coisa muito na moda ali entre a juventude na universidade, né, nesse extrato. Mas foi muito interessante. Quando a gente conhece, a gente se apaixona, né? Pode até ter um certo preconceito, mas a partir do momento que você conhece o outro país, você acaba se envolvendo com ele, né? Aqui já tem mais pergunta.
Pode falar. Meu nome é Rebeca, sou aluna da Elefante também. Assim, atualmente a gente vê muito a influência da mídia em relação aos lados positivos e negativos, mas principalmente acho que pelo lado negativo. Quando a gente fala de algum país latino-americano, a gente tem tendência sempre a ouvir falar: temos problema em tal país com tal governador e tal. E as pessoas ficam com a visão de que o país é um país um pouco, vamos dizer assim, violento. Isso é real ou isso é só a mídia mesmo que diz, o que você vivenciou lá, que mostra que isso realmente não existe? Isso não é para você mesmo, Priscila. Eu queria que você comentasse isso, né? Como é que é uma menina viajando pela América Latina? Eu acho assim que, bom, a televisão ela aumenta muito, né? Acho que quando a gente encontra as pessoas, sei lá, pessoalmente, que a gente vê pela TV, a gente imagina, nossa, achava que você era maior. Eu acho que isso com os fatos também, né? Tudo cria uma outra proporção. E assim, bom, eu moro no Rio de Janeiro, né? E meus pais ficavam preocupados, assim, Priscila, mas você tá na Colômbia. Eu falei assim, gente, mas eu moro no Rio de Janeiro, assim. Então, não tem muito que... A gente já está um pouco acostumado, né, a prestar atenção na rua. São os cuidados básicos que você tem que fazer quando está viajando para outro lugar, aqui, nos Estados Unidos, onde for, né? E de verdade, assim, que eu acho que no dia a dia lá, convivendo, eu presenciei assim uma realidade bem diferente do que mostram os jornais sobre violência. Assim, eu passei um mês em Bogotá e foi uma experiência incrível. Não se sentiu ameaçada em momento algum? Não, eu achei uma cidade muito organizada, muito fácil de se locomover, o transporte, as pessoas muito educadas. Realmente, eu acho que existe um foco, assim, de repente, da mídia, dos jornais, de repente mostra só um lado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais perigoso dobrar uma esquina numa cidade brasileira do que viajar de um país para outro na América Latina. Perigoso é dobrar uma esquina ou atravessar uma rua. Se vocês sobrevivem atravessando uma rua e dobrando uma esquina, podem viajar à vontade. Débora, você pode fazer um resumo para a gente? Professor Marcos empresta o microfone. Um resumo dos comentários que chegaram aí? Tá. Eu achei uma pergunta aqui muito interessante, vou ler agora, para o Cristóvão. A pergunta é da Wanda, e ela é aqui do Recanto das Emas, do DF, e ela está falando que gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o porquê de produtos como os automóveis serem mais caros aqui no Brasil e em países como Argentina, Paraguai e outros serem mais baratos. Explicar um pouco. É uma boa pergunta. Wanda, é o que se chama por aí de custo Brasil. Aqui cada produto tem um custo maior porque, um lado até positivo, as nossas leis trabalhistas terminam dando benefício ao trabalhador que encarece o produto. Isso é um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, os impostos aqui são muito altos, então o produto cresce. É por isso que, às vezes, um carro brasileiro no exterior é mais barato do que aqui, porque quando a gente exporta, o imposto diminui, aí o preço fica menor. É basicamente isso quando a gente compara com os outros países. Agora, quando a gente compara com os Estados Unidos, Europa, Coreia, é por outra razão. É porque lá eles inventam os carros, aqui a gente só fabrica. Não tem nenhum carro brasileiro com nome, com marca brasileira. Já o coreano é uma marca coreana, o chinês é uma marca chinesa, porque nós imitamos apenas. Nós não temos um bom desenvolvimento científico e tecnológico que inventa produtos. A gente fabrica produtos. Aí, para fabricar um produto inventado por outro, a gente tem que pagar para eles royalties. Olha só, a gente tem aqui ainda a presença da Rosilene Xavier. Ela é estudante da UNILA. Então, eu queria que você comentasse, Rose, qual curso que você faz, como é que você escolheu essa universidade? Boa tarde a todos. Bem, eu me graduei em Ciência Política e Sociologia, Sociedade, Estado e América Latina, porque a UNILA nasceu com uma proposta diferenciada e os cursos também são diferenciados. Os cursos foram pensados já para o desenvolvimento da América Latina, né? Então, a UNILA vem com essa proposta de integração por meio do compartilhamento do saber, do conhecimento e da junção dos povos, porque a UNILA hoje, atualmente, ela tem alunos de 11 países, né? Hoje são 1.400 alunos.
ali vivendo no dia a dia. E o conhecimento está o tempo todo em construção, porque vai para além da sala de aula, né? Vai para além, porque você está conversando com o seu amigo paraguaio, o seu amigo argentino, então sempre tem alguma questão que você quer saber, sempre tem um tema que é colocado na conversa e que você vem, faz um questionamento, busca mais informação sobre aquilo. Então, assim, como diz o professor Cristóvão, né? O mais importante do que uma integração a partir da economia é uma integração a partir de uma perspectiva cultural, né? Que ótimo. Muito obrigada, Rose. É assim que a gente encerra o programa de hoje. Para ficar mais pertinho do Câmara Ligada, acompanhar os bastidores, mandar suas mensagens, é só entrar lá no nosso camaraligada.com.br. A gente também tem Twitter, Facebook. Vocês têm sempre a oportunidade de participar, de fazer a nossa pauta com a gente. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Ivone Silva, a Rayane Maiara e o Marcos Antônio, lá de Teresina, que movimentaram a nossa página do Facebook. Muito obrigada. Para vocês, obrigada, senador. Tá estarrecido que já acabou, ele vai tocar agora. A gente vai deixar um tempinho para ele. Obrigada, senador. Obrigada, Priscila, jornalista do Projeto Os Outros. Obrigada, professor Marcos, da Unila. Obrigada, Débora, por ter ajudado a gente aqui hoje. A nossa equipe técnica e principalmente a vocês que vieram até aqui fazer o Câmara Ligada com a gente.